Bem-vindos. Hoje, então, começo aqui com vocês um curso de liturgia, né? Então, estudar a Sagrada Liturgia é mais do que aprender sobre ritos e rúbricas do culto sagrado. É aprofundar a sua espiritualidade e dispor-se a descobrir novos aspectos da figura de Cristo sacerdote, do sacramento da igreja e das celebrações da vida cristã. É proporcionar firme fundamento à sua vida de oração de união com Deus. A liturgia, intimamente associada ao uso da Sagrada Escritura, é a grande fonte de vitalidade da igreja e do cristão, como nos diz o Concílio Vaticano II na Constituição Sacrosanto Concílio no número 10 e no número 7. A liturgia é o cume para o qual tende a ação da igreja e ao mesmo tempo é a fonte donde emana toda a sua força, pois os trabalhos apostólicos convergem para uma finalidade, a saber, que todos, feitos pela fé e pelo batismo, filhos de Deus, juntos se reúnam, louvem a Deus na igreja, participem do sacrifício e da ceia do Senhor. Toda a celebração litúrgica como obra de Cristo sacerdote de seu corpo, que é a igreja, é uma ação sagrada por excelência, cuja eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. Quer então, pois, estudar com o intelecto e meditar com o coração o que lhe será oferecido aqui nesse curso. Folheie a sua Bíblia, procurando reconhecer as citações que as lições proporão e aplique os novos conhecimentos à consolidação de sua vida espiritual. Somente assim você conseguirá colher os frutos que o aprofundamento da Sagrada Liturgia lhe pode propiciar. Não tem um prazo para terminar o curso, mas não pare na caminhada. Caso você sinta alguma dificuldade no estudo, diga-me em que consiste e eu procurarei ser útil. Para a sua orientação também, aqui eu vou apresentar o que nós vamos estudar ao longo deste curso. Desejo bons estudos e bom proveito com as graças de Deus. Este curso de liturgia é também para as pastorais e movimentos da minha paróquia, Paróquia Santana, especialmente da comunidade agora da Capela São Miguel Arcanjo, do qual participo, mas também pode servir para outras paróquias. É um curso de liturgia, formação para os nossos queridos leigos. Vamos estudar então na primeira parte uma introdução geral à liturgia, o que é a liturgia, a renovação litúrgica, Jesus Cristo, a igreja, evangelização, catequese, liturgia, o culto sagrado, memória e memorial, a liturgia, o mistério pascal de Cristo, espiritualidade litúrgica, o tempo sagrado, o ano litúrgico, a liturgia das horas, os salmos, e também um pouco sobre os sacramentos em geral, os santos mistérios, a história da sacramentologia, a humanidade de Cristo, o sacramento primordial, sinal, os sacramentos, sinais eficazes, os sacramentos, caráter sacramental, a instituição dos sacramentos, matéria e forma dos sacramentos. O material que eu estou seguindo é o material da Escola Mater Ecclesiae do Rio de Janeiro, material do Dom Estevão Bittencourt, que foi monge beneditino, meu professor. Eu sou ex-monge beneditino, me chamo Alessandro, sou ex-monge beneditino. No mosteiro estudei um pouco de filosofia e teologia e idiomas, francês, além do francês, espanhol, latim,
pouco de grego, italiano. Eu depois ingressei na congregação dos... depois tive aí uma caminhada em seminários e também depois deixei, a vida religiosa e sou ministro da palavra, da Eucaristia, sou catequista do curso, palestras, prego retiro e sou formado em administração de empresas. Tenho uma pós-graduação, sou bacharel em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em educação, estou fazendo a licenciatura em filosofia na Uniaselv e estou fazendo mestrado também em filosofia na Universidade Federal do Paraná, onde estudo Santo Tomás de Aquino. Trabalho no hipermercado Condor, sou responsável ali pela parte de bebidas, tanto de adega e bebidas frias. E sou tradutor de livros. Tenho um livro já traduzido. Deixa eu pegar ele aqui. Que é este livro aqui, A Fé Ortodoxa de São João Damasceno. É um livro de teologia. E estou traduzindo agora a Física de Aristóteles e o comentário de Santo Tomás de Aquino, a Física de Aristóteles. Então vamos iniciar o nosso curso de liturgia, começando então a estudar o que é a liturgia. Então vamos ver o significado fora da Bíblia da palavra liturgia. A palavra liturgia vem dos vocábulos gregos leiton, que significa do ou para o povo, laos, e ergon, obra, o que deu leiturgia, que significa obra do povo ou para o povo, donde obra pública. Este termo grego, que designa povo, pertence ao mesmo campo semântico do termo laicos, donde a palavra leigo em português, utilizado pelo Concílio Vaticano II para designar os membros do povo de Deus, que não são nem clérigos nem religiosos. Nas cidades gregas antigas, os cidadãos dotados de certo patrimônio eram obrigados a custear serviços públicos, abertura de estradas, construção de pontes, iluminação da cidade, etc., ou os jogos públicos do atletismo e das Olimpíadas, ou ainda o equipamento de um pelotão militar, o armamento de um navio de guerra, etc. Havia também pessoas que espontaneamente assumiam as despesas de tais serviço, leiturgiae, movidas por patriotismo, por vaidade. Outros ainda eram forçados a prestar liturgia, serviços públicos, em punição de eventuais revoltas contra a autoridade governamental. O filósofo grego Aristóteles notava que certas liturgias cíclicas, jogos e festas eram causa do desperdício do patrimônio de uma família. Ele escreve isso na sua obra política, que as prestava, podia endividar-se e prejudicar-se gravemente. Aos poucos, a palavra liturgia foi perdendo seu significado de serviço público para designar qualquer serviço, como do escravo ao patrão, ou do amigo ao amigo, ou do enfermeiro ao doente, etc. A partir do século III a.C., liturgia assume o sentido religioso de culto aos deuses, prestado por pessoas para isso designadas. Isto se compreende bem, pois a religião era um valor oficial do mundo grego e helenístico de outrora, ou seja, era um assunto de interesse público. É este significado religioso que nos importa, pois liturgia, no uso cristão, havia de designar prevalentemente o culto sagrado. Na nossa próxima aula, então, vamos ver liturgia, a palavra liturgia, o significado da palavra liturgia na Sagrada Escritura. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.